Bom dia. Hoje o nosso convidado é o engenheiro João Calado, vereador pelo PSD na Câmara Municipal de Loures, e é um homem que tem liderado uma série de eventos relacionados com as Smart Cities. A tecnologia, a evolução tecnológica nesta coisa das cidades inteligentes. Bom dia, Sr. Engenheiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. António Tavares, bom dia. Permita-me que comece por lhe agradecer este convite. Permita-me que saúde a audiência da Loures TV. E este meu agradecimento, enfim, é tão mais pertinente quando a temática que vamos aqui tratar hoje é uma temática que me é muito cara, pelo facto de, enfim, ter procurado ao longo dos anos de minha atividade profissional dar algum contributo relativamente à evolução do estado da arte neste domínio do conhecimento, mas por outro lado ainda porque considero que é uma temática da maior relevância para a eficácia da prestação do serviço público, nomeadamente no que se refere à gestão municipal do século XXI. E digo isto porquê? Digo isto porque está em curso, enfim, eu diria que mesmo os mais desatentos já terão notado que está em curso uma transformação digital das organizações, que vai colocar novas exigências à prestação do serviço público, nomeadamente aquele de maior proximidade, aquele que está mais próximo das pessoas, que é a gestão municipal. Portanto, os territórios, ou a gestão dos territórios responde a estas novas exigências, ou de facto os territórios deixam de ser apelativos. E por esta razão é meu entendimento que os responsáveis máximos por esta gestão do território, os políticos, no fundo, têm a responsabilidade de olhar para esta matéria de uma forma, enfim, uma forma séria, de uma forma com alguma eficácia, no sentido de não hipotecarem a prosperidade dos territórios cuja gestão lhes foi confiada pelos seus concidadãos. Isto é tão mais relevante se tivermos em atenção. Eu li há pouco tempo um estudo que dizia que no início deste século o conhecimento duplicava de 3 em 3 anos. Esse mesmo estudo perspectivava que em 2030 o conhecimento duplique de 70 em 77 dias. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que a evolução no conhecimento induz a criação de novos produtos, o aparecimento de novas tecnologias, a prestação de novos serviços, e quer isto dizer que estamos perante uma evolução tecnológica com um gradiente de desenvolvimento muito elevado, o que quer dizer que quanto mais tarde encararmos esta problemática no sentido de prestar um serviço público com maior qualidade e maior eficácia, mais longe estamos dos objetivos a alcançar. Portanto, cada dia que passa estamos mais longe dos objetivos a alcançar. Portanto, acho que os políticos não têm o direito de ignorar, os decisores políticos têm capacidade de decisão, não têm o direito de ignorar esta problemática e hipotecando a prosperidade dos territórios cuja gestão está confiada. Sr. Engenheiro, uma de várias questões, mas vamos à questão económica. É possível traçar aqui uma relação entre os benefícios das cidades inteligentes e os custos? Que custos estão envolvidos? Isto podemos, digamos, cortar aqui fatias e ver isto por etapas. De que forma é que, vamos para o caso de Loures, para falarmos de uma coisa concreta, como é que se poderia começar a transformar Loures numa cidade inteligente? Quais são os custos? Por onde devemos começar? E quais são, o que é que recebemos em troca por cada fase em que avançamos? Bom, eu começaria então pelos custos, porque é um mito que se cria de que, naturalmente, que investir em tecnologia tem custos, naturalmente.
criar uma infraestrutura tecnológica, sensorizar a cidade, colocar-lhe em cima aplicações que consigam recolher dados em tempo real e que consigam produzir informação de apoio à decisão também em tempo real. Naturalmente tudo isso tem custos. E tem custos que podem ser mais ou menos elevados e que podem ter mais ou menos retorno, depende da forma como isto se encara. Eu diria que uma forma até de acelerar este processo, com custos relativamente reduzidos, passará por envolver a academia nesta problemática. De que forma? Por um lado, a academia e também as empresas, mas diria que numa fase preliminar à academia. De que forma? Com custos relativamente baixos. É criar-se um programa de bolsas de mestrado e bolsas de doutoramento que tragam para o município alunos de mestrado e alunos de doutoramento, que realizem os seus estudos conduzentes à obtenção dos respectivos graus académicos, com base em projetos de investigação aplicada às necessidades do território. Esta diria que é uma via relativamente barata. O município contribui para a formação de recursos humanos para o país, mas simultaneamente ao trazer, no fundo, estes alunos para dentro das instalações do município, permite-lhe criar competências e formar os técnicos dentro do município, que é outro argumento que se usa frequentemente, é a falta é o não existir competências nos serviços municipais que consigam acompanhar, no fundo, a implementação, a evolução deste sistema. Uma outra dimensão, e que eu devo dizer-lhe que como autarca em Loures e como município em Loures, a encararia como integrado, é transformar, por exemplo, as cidades de Loures em laboratórios vivos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer disponibilizar as infraestruturas dos serviços municipais à academia e a empresas, por forma a testarem e prototiparem novos produtos que proporcionem novos serviços inovadores, e o município ganha com isso. O município ganha com isso e ganha com isso também em várias dimensões. Ganha com isso porque fixa talento. Ganha com isso porque atrai para o município empresas de elevado valor acrescentado que muito rapidamente, e há vários exemplos disso no país, muito rapidamente ganham capacidade de exportação. Ganha com isso porque começa a dispor de ferramentas que criam novos modelos de gestão do território e de gestão dos serviços municipais, com investimentos relativamente reduzidos. Eu até diria que basta eliminar 2 ou 3 concertos para se dar início... Concertos de música. Concertos de música, exatamente. Para se dar início, não quer dizer que não sejam importantes, naturalmente que o aspecto cultural na vida do Conselho é relevante, mas eu diria que neste momento esta problemática é muito mais relevante do que isso. É muito mais relevante porque eu não vejo nenhuma atitude de adoção de um plano estratégico em Loures para encarar esta problemática. Isso leva a quê? Leva a que haja assimetrias no investimento na área metropolitana de Lisboa. Os territórios e os municípios que se posicionam, Lisboa é um bom exemplo. Lisboa é um exemplo onde se começam a dar alguns passos neste sentido. Há outros, Oeiras, Cascais. Mas também nesta matéria, deixe-me que lhe diga, António Tavares, que Lisboa é um exemplo onde eu diria que há uma predisposição para encarar esta problemática no sentido de começar a adotar tecnologia que melhore a eficácia e a qualidade da prestação de serviço público, mas talvez não esteja a ser adotada a melhor estratégia para o impacto que abordagens deste tipo poderiam ter na economia nacional. O que é que eu quero dizer com isto? Nós somos um país tradicionalmente comerciantes.
diria que depois da extinção das grandes empresas, ali nos finais da década de 70, princípio da década de 80, a nossa indústria definiu. E estamos a pagar essa fatura hoje. Um país de baixos salários, um país em que as empresas de valor acrescentado se contam pelos dedos e em que a competitividade é baixa. Portanto, eu acho que a administração pública central e local, nesta matéria, tinham a obrigação de criar as condições necessárias, ou seja, a grande empresa Estado tinha a obrigação de criar as condições necessárias para promover a indústria nacional. E como é que isto se faz? Isto faz-se, vamos colocar-nos, estamos em Loures, o exemplo de Loures, que, enfim, o que tem são sistemas de informação em ilhas, que não comunicam uns com os outros, portanto, não são interoperáveis, com soluções tecnológicas proprietárias e custos de licenciamento brutais, custos de licenciamento e manutenção. Do meu ponto de vista, qual era a estratégia a seguir? A estratégia a seguir era começar por definir uma arquitetura de referência para a implementação destes sistemas. Esta arquitetura de referência permitia o quê? Permitia aos técnicos da Câmara ganharem competências neste domínio do conhecimento e controlar a implementação de toda a infraestrutura tecnológica. Proporcionava ainda outra coisa. Por um lado, assegurava a interoperabilidade entre aquilo que existe, que naturalmente andou-se a fazer investimentos durante uma série de anos, e agora não podemos pegar em todo esse investimento, colocá-lo no caixote de lixo e começar de princípio. Portanto, é preciso criar aqui uma estratégia que ponha as ilhas que temos nos diferentes departamentos dos serviços municipais a falar umas com as outras. Mas, simultaneamente, permitia que, na evolução da infraestrutura, passássemos a adotar uma estratégia multifornecedor e não ficar dependentes de um último fornecedor que ganha o primeiro concurso. Porque este é que é o problema. E não criar mais ilhas. Que é não começar a comprar soluções que resolvem este ou aquele problema, respondem a esta ou aquela solicitação, melhorando, de facto, a prestação de serviço público naquele domínio concreto, mas que depois, quando queremos colocar essa solução a interoperar com umas quantas outras que vamos querer instalar ou que já estão instaladas, pagamos rios de dinheiro, mesmo que a primeira adjudicação tenha sido barata. Porque a seguir estamos na mão de um único fornecedor. E, portanto, era preciso aqui adotar uma estratégia que conduzisse a uma abordagem em que a implementação da infraestrutura colocasse o mercado a funcionar. Pudesse haver mais do que um fornecedor a concorrer para a implementação da mesma solução, independentemente se já estão outras instaladas com outra tecnologia de outros fornecedores. Aliás, uma das tónicas, e há uma intervenção que eu faço questão de realçar, que é aquela questão do outsourcing, aquela solução que foi comprada à EPAL e que o engenheiro realçou numa intervenção da Câmara, em que lá temos o tal sistema proprietário, do qual a Câmara fica dependente ad eterno, em que a Câmara não tem acesso, e aqui entra um outro conceito, que é o código-fonte, ou seja, o acesso às fontes do código. Só assim podemos ter, com o código aberto, a possibilidade de os tais multifornecedores acederem a uma solução e proporem eles novas aplicações, partilhando os tais dados que são fornecidos por essa aplicação? Não, eu diria que, naturalmente, se tivermos o código, tanto melhor, mas não é determinante que se tenha o código, até porque, no meio de muitas linhas de código desenvolvidas por uma equipe de engenheiros, depois é um pouco difícil trabalhar em cima desse projeto. Mas é mais fácil alterar. Mas é mais fácil. Mas, acima de tudo, o que é fundamental é que os serviços municipais consigam fazer cadernos de encargos com especificações claras daquilo que querem. E obrigando os fornecedores não a fornecer aquilo que têm no mercado para vender, mas a fornecer aquilo que a Câmara quer comprar, respondendo aos requisitos e às solicitações adaptadas ao território que temos em Loures. Eu dou-lhe um exemplo muito simples para que isto se perceba.
Aqui há uns anos, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tentou lançar um concurso nacional para a implementação da rede de radares nacional, os radares que agora foram instalados aí nas autoestradas, para, no fundo, montar essa infraestrutura. E quando o concurso estava na fase de lançamento, o então Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária falou com o ISEL. E um colega meu que tem, vindo a trabalhar nesta problemática, com o qual também tenho partilhado já alguns trabalhos, que foi o interlocutor na altura, disse-lhe: o senhor fará como entender, aquilo que eu lhe digo é, se lançar o concurso dessa forma, nunca mais a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nunca mais vai conseguir adquirir radares que não seja ao fornecedor que ganhe o primeiro concurso. E se os preços forem relativamente baixos no primeiro concurso, seguramente que vão subir nos seguintes, porque ele a seguir sabe que os senhores estão dependentes dele. O Presidente ficou um bocado preocupado com a situação, disse: então, mas qual é a solução para isto? A solução para isto é nós desenvolvermos uma arquitetura de referência e obrigarmos os fornecedores a disponibilizarem os dados do radar num formato que nós conhecemos e que nós é que dizemos qual é. Senhor, então há aqui um momento agora lá para casa para se explicar. Não é tanto a questão do código aberto, mas é a questão de que os dados que resultam da aplicação fiquem disponíveis para quem os quiser usar. Exatamente. E que fiquem disponíveis num formato que sou eu, entidade adjudicante, que sei qual é. E que obrigo os fornecedores da infraestrutura a disponibilizar-me a informação naquele formato. E, portanto, isto, a partir deste momento, aliás, neste momento, na rede nacional de radares, temos radares de vários fornecedores, que encaixam numa caixa, essa projetada no ISEL, passa aqui a publicidade, multifornecedor. Portanto, qualquer radar que existe no mercado hoje encaixa naquela caixa. E os radares, quando são fornecidos, o fabricante é obrigado a incorporar um adaptador que disponibiliza a informação no formato que é exigido no caderno de encargos. Portanto, os dados estão apresentados de uma determinada maneira, num determinado fecheiro que tem umas determinadas características, e quem trabalha, quem fornece os radares, sabe que tem que ir buscar os dados daquela forma. Não, sabe que os tem que disponibilizar daquela forma. Sim, os radares aí é que fazem o output para ali. Okay. O próprio radar que é vendido à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, provavelmente não é o mesmo radar, não disponibiliza a informação da mesma forma em Espanha, em França, na Alemanha. Portanto, e o que é que isto fez? Mas transpondo agora aqui para Loures, isso equivalia a quê? Isto equivalia a definir uma arquitetura de referência para a implementação de todos os sistemas de informação de suporte à gestão de território e à gestão dos serviços municipais, se quiser, com um bus de comunicação, um canal de comunicação, em que os serviços municipais conhecem qual é o formato em que a informação circula nesse canal de comunicação. E podem propor concursos baseados nesse formato. E sempre que quiserem adquirir um novo sistema, uma nova solução para dar resposta, à gestão dos resíduos sólidos urbanos, por exemplo, que é uma problemática que temos aqui no tratamento desses dados, não é? Podem ir buscar a solução a qualquer fornecedor, mas obrigam o fornecedor a disponibilizar os dados num determinado formato e essa informação circula num bus, assegurando a interoperabilidade entre as diferentes aplicações que forem implementadas. Isto faz com quê? Novo paradigma. Isto faz com quê? Isto, no caso dos radares, fez com que a Autoridade Nacional dos Radares comprasse os radares a um terço do preço que estava no mercado. Porque é evidente, não é? Posto o mercado a funcionar. Se o sistema é proprietário, a partir daí o fornecedor vende o equipamento que quiser. Ao preço que quer, vende o equipamento e a seguir vende o serviço de manutenção, que é o que se passa com a Aquamatrix da EPAL. Da EPAL do mal ou menos, porque é um sistema desenvolvido por uma empresa nacional. Não é nada, eu não tenho nada contra as empresas multinacionais, mas sou português.
e, portanto, eu quero pagar o menos impostos possível. Para pagar os menos impostos possíveis, tem que ter empresas que a faturação que fazem seja tributada em Portugal. Se eu compro em empresas multinacionais, é evidente que a tributação que é feita em Portugal é pelo mínimo possível. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Não é? Eu não faço, não crio competências, não consigo, pago cada vez mais caro, porque depois fico agarrado a soluções proprietárias e acima de tudo, não consigo criar condições para melhorar a competitividade da economia portuguesa e fazer com que os portugueses paguem menos impostos e tenham melhor qualidade de vida. Mas voltando aqui ao nosso cantinho, Loures, o que é que o engenheiro pensa? Eu já ouvi alguns argumentos, mas quais são as razões que levam a que no nosso município não se vá por aí e se continua a apostar nas tais soluções proprietárias, como deu o caso da EPAL, e colocam dependência do município? Será porque aquela já funciona, não nos vamos preocupar, aquela está a funcionar? É uma solução que... Não, eu não estou dentro do município, e como sabe, o Partido Social Democrata está na oposição e, portanto, falta-me aqui, enfim, algum contacto com a realidade para perceber um bocadinho melhor aquilo que se passa. Mas, observando de fora, aquilo que eu lhe diria é que, relativamente a esta matéria, não há estratégia. Não há uma estratégia, não há um documento municipal que seja traçado... Não há um documento municipal, não há um responsável político por esta área, para a área da inovação, não há um responsável técnico. Há naturalmente um diretor do Departamento de Informática, mas o que eu diria, mas não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é de nós temos aqui um desafio pela frente, que ou o encaramos ou não o encaramos. E se não o encaramos, como eu disse há pouco, vamos hipotecar a prosperidade deste território. Num futuro relativamente próximo, isso é inevitável. Porquê? Porque não conseguimos atrair investimento, porque o relacionamento com a administração local é complicado, as empresas não vêm, porque não conseguimos fixar jovens, porque vão surgir, esta evolução tecnológica vai induzir novas exigências da prestação do serviço público que não vamos estar preparados para lhe dar resposta e, portanto, as pessoas não vêm para Loures de vontade. Se tiverem duas opções, vão escolher a opção que lhe dá a resposta. Eu dou-lhe um exemplo. Fala-se muito da desertificação do país. E a pergunta que eu faço é se o António Tavares acredita que eu consigo fixar alguém nas aldeias que estão espalhadas por esse país fora, alguém, pessoas ou empresas, não tendo lá fibra óptica e não tendo lá uma cobertura de GSM aceitável que me permita ter acesso fácil à internet, à informação. Os jovens nem de férias, não é? Nem de férias lá vão. Não é? E as empresas, obviamente, não se vão lá fixar. Não é? E esse é o problema com que territórios como hoje vão ser confrontados num futuro relativamente próximo, se este problema não for encarado seriamente. E dou-lhe um exemplo. Foi feita uma reestruturação da macroestrutura da Câmara recentemente. O senhor vê lá a criação de algum departamento, de algum grupo de missão, com o responsável técnico, com o seu responsável político, que encare esta problemática, em que esta problemática seja uma prioridade para o município? Não vê. Mas dou-lhe outro exemplo. Foi apresentado ano passado um projeto de revitalização e de modernização da cidade de Loures. Isto que eu vou dizer até podia não ficar na cidade de Loures. Mas Loures é sede de concelho, tem a maior parte dos serviços concentrados, portanto eu diria que faria todo o sentido que ficasse, e se estamos a encarar um projeto para modernizar a cidade nos próximos 10 anos, por uma de razão. Vê lá algum centro de coordenação operacional para o concelho de Loures que perspective a concentração de uma infraestrutura que permita fazer a monitorização do metabolismo do concelho, proporcionando informação à gestão, ao CIMAR, à gestão da distribuição de águas,
à gestão de iluminação pública procurando eficiência energética, à gestão dos sistemas de rega nos jardins, à gestão da recolha de resíduos sólidos urbanos, à implementação de modelos que incentivem a economia circular e que proporcionem e que induzam comportamentos nos cidadãos que promovam, no fundo, esta economia circular, como, por exemplo, hoje em dia, o senhor tem alguma motivação para fazer separação de lixo? Pouca. A sua consciência, como é a minha casa, ditará que faz sentido fazer a separação e faz sentido colocar o lixo separado nos ecopontos. Sim. Mas não é mais do que isto. Então não lhe parece que seria interessante ter um sensor nos ecopontos que, por bairro, pudesse determinar qual é o bairro que está a reciclar mais e que está a dar o maior contributo para a economia circular e, dessa forma, reduzir a taxa que vem na fatura da água de contributo para a recolha desses resíduos aos moradores desse bairro. Isto criava aqui uma dinâmica de competição entre bairros ao nível de freguesia ou ao nível municipal e proporcionaria certamente aumentos significativos no contributo que o Conselho dá para esta economia circular. Porque defende-se frequentemente ou usam-se frequentemente estas buzzwords, não é? Mas depois aquilo que a gente vê no terreno é muito pouca iniciativa para que de facto isto seja uma realidade. É bonito dizer-se, temos ecopontos, que fazemos reciclagem, mas depois o que é quem tem o dever de promover e de introduzir comportamentos que potenciem este tipo de práticas está a fazer no terreno. E isso é que não se vê nada em Loures. Há aí uma questão que algumas pessoas poderão levantar, é que há o Inova. O Inova é alguma solução para isto que estamos a falar? Porque também é O Inova naturalmente, que é... É uma base para qualquer coisa ou não é nem isso? Não, é sem dúvida. Não é? O Inova é um departamento... Depende da dinâmica que se cria à volta do Inova. O Inova pode ser muito e pode não ser nada. Não é? O Inova pode ser um escritório com 2 ou 3 pessoas que ficam passivamente sentadas à espera que as procurem na perspectiva de serem facilitadoras da criação de investimento em Loures. Ou podem ir à procura de dinamização, de promoção do território, no sentido de procurar que esse investimento venha para Loures. Mas esse investimento não vem para Loures se não houver políticas públicas que suportem a atividade do Inova. Porque se não houver políticas públicas que suportem a atividade do Inova, porque é que as empresas vão meter para Loures? A gente vê as Ipueiras, ainda há pouco tempo referi-se numa reunião de Câmara. Oeiras são uns atrás dos outros, parques industriais a criarem-se, incubadoras de empresas a nascerem, e como não é como alguém me dizia aqui há uns tempos que eu discutia este assunto, não, mas Oeiras tem ali a praia e tal. As empresas não é para ir para a praia, as empresas não querem lá os funcionários para ir para a praia. Se elas vão para lá é porque aquele território e o município encara a relação com eles de uma forma facilitadora da realização do seu trabalho e da realização do seu negócio. Mas dou-lhe outro exemplo. Um outro exemplo que é paradigmático da forma como estas coisas são encaradas pela gestão municipal. Um território de baixa densidade. Um concelho no interior do país. Onde nada faria supor que uma estratégia deste tipo, quer dizer, é sempre ganhadora, porque os municípios hoje são confrontados com mais competências e com recursos escassos do ponto de vista financeiro. E, portanto, isto é um bocadinho, sem me querer perder, é um bocadinho, eu não sei se sabe, mas passei para a administração no Instituto de Gestão das Leis do Cidadão. Numa altura em que havia 7 lojas no país, e quando eu saí havia 70 postos, à volta disso, de atendimento aos cidadãos espalhados pelo país. E havia uma pressão muito grande da tutela de, antes de se continuar a expandir a rede, de se melhorar a eficiência do serviço prestado nas lojas. Porque as lojas, de facto, foram um ovo de Colombo, só quem não se lembra, os mais novos, que não sabem o que era no passado,
com uma administração pública central dispersa para a cidade, e quando se tinha que tratar de um assunto que envolvia vários serviços da administração pública central, tínhamos que andar por Lisboa de autocarro a saltar de capela em capela. É evidente que aquilo é um ovo de Colombo, não é? Porque centralizar, colocar os serviços todos no mesmo espaço, colocar o front office dos serviços todos no mesmo espaço, e o cidadão desloca-se a um sítio e trata dos assuntos que tem para tratar, é um ovo de Colombo. Foi excelente. Foi uma iniciativa excelente. O problema que se punha na altura era melhorar os custos de exploração das lojas, mas, por outro lado, discutia-se também melhorar o serviço prestado ao cidadão. Portanto, o ovo de Colombo estava implementado, havia agora... O que é que o cidadão queria agora? O que o cidadão queria agora já tinha os serviços concentrados num único espaço, o que ele queria era uma melhoria na prestação de serviço público. E começou-se a discutir o conceito de lojas de segunda geração. Depois, mais tarde, o Partido Socialista pegou nesse conceito, já com outras pessoas, e adulteraram um bocadinho aquilo que tinha sido a gênese desse conceito. Esse conceito pressupunha o quê? Pressupunha assegurar a interoperabilidade entre a prestação de serviço público dentro da loja, de modo a que o cidadão, quando tinha que tratar de um determinado assunto, para tratar desse assunto não tivesse que ir a 2 ou 3 balcões. Mas pressupunha outras coisas. Já não foi connosco que foi criado, mas o conceito nasceu ainda, estava eu na administração do Instituto de Gestão das Lojas do Cidadão, com a implementação de balcões que tratavam de assuntos, de eventos de vida. O exemplo é a criação do balcão da carteira perdida. Quando se perde a carteira, normalmente vão um conjunto de cartões atrás. Ora, se eu quiser reaver esses cartões, porque é que eu não hei de ter, e atendendo que isto é um evento que ocorre com alguma frequência, porque é que eu não havia de ter um balcão onde há um único sítio e tratava de todos os documentos. Mas coisas como, e esta ainda é um projeto que eu ainda liderei, que é o cidadão chega à loja do cidadão e as pessoas não têm noção do impacto que tem na geração de conflitos no atendimento o facto da pessoa permanecer dentro da loja durante muito tempo. Porque a pessoa começa a ficar irritada, depois a massa humana começa a ser muito grande, o ar-condicionado começa a ter capacidade de criar condições de conforto e a irritabilidade começa a aumentar, e quando a pessoa chega ao atendimento começam os conflitos. Uma estratégia para mitigar estes efeitos foi criar um serviço em que o cidadão tirava a senha e depois mandava uma mensagem de SMS com o seu número da senha, e 3 ou 4 senhas antes era avisado que estava quase na altura de ser chamado. Isto permitia o quê? Permitia que as pessoas, para a segurança social, que era, por exemplo, um serviço com tempos de espera muito grandes, fosse dar uma volta, fosse tratar da sua vida ali próximo, se tivesse que fazer, fosse tomar um café e não tivesse com aquela preocupação, tenho que estar na loja porque chega a minha vez e eu não sei quando é que chega. E recebia a informação no telemóvel. Mas sem me querer perder, e portanto, no fundo, isto é isso que eu não vejo acontecer em Loures. É procurar, no fundo, a definição de uma estratégia que permita a adoção deste tipo de tecnologias que melhoram a eficácia do serviço público e minimizam os custos necessários para a prestação desse serviço público. E desta forma temos mais disponibilidade, por um lado, para fazer investimento, por outro lado, para reduzir impostos, que é aquilo que todos os que vivem hoje devem querer. Mas ia-lhe a dizer há pouco, para não me perder, que... o interior... Exatamente, que este tipo de estratégias, eu não estou a dizer nada que não esteja testado, não é? E que não esteja testado em locais com sucesso onde isso não era expectável. Estou-lhe a falar do município do Fundão. O município do Fundão, há uns anos, tem vindo a seguir esta estratégia. Neste momento, conseguiu fixar no município do Fundão 900 engenheiros. É aquilo que está inventariado. Fundão fica Castelo Branco, não é? O Fundão fica a seguir entre Castelo Branco e a Covilhã. Portanto, um território de baixa densidade, um território onde, para chegar a Lisboa,
Ir e vir a Lisboa é mais caro do que ir a Londres. Consegue fixar neste território 900 engenheiros. E consegue fazê-lo como? Consegue com políticas de disponibilização das infraestruturas municipais para as empresas fazerem testes e prototipagem de novos produtos, com uma preocupação na inovação e na atração de talento para que se desenvolvam soluções que melhorem a prestação de serviço público à população, e resultou. É evidente que, se calhar, isto é um bocadinho que a necessidade, costuma-se dizer, diz o povo, e o povo é sábio, que a necessidade aguça o engenho. É evidente que este problema não se põe com tanto cuidado em Loures. Mas não se põe só por uma razão. É porque Loures é um concelho limítrofe de Lisboa, e a cidade de Lisboa está saturada em termos de habitação a preços razoáveis. E, portanto, as pessoas são empurradas para a periferia. Porque se não fosse assim, com o que está a ser feito em Loures, as pessoas, em vez de ir para Loures, estavam a sair. Mas, e volto a referir, se for dada a opção a um casal hoje de viver em Loures, ou viver em Oeiras, ou viver em Cascais, eu não tenho grandes dúvidas qual é que vai ser a opção. E se calhar, até viver em Mafra, apesar de ser mais distante da capital. E é com muita pena minha que, enquanto autarca em Loures e município de Loures, já há muitos anos, eu vim viver para o concelho de Loures com 5 anos de idade, já tenho 57, já são mais de Loures do sítio onde nasci. Não vejo, de facto, uma estratégia que procure, no fundo, ir ao encontro de soluções que procurem dar resposta àquilo que vão ser seguramente os requisitos emergentes num futuro relativamente próximo, e que, do meu ponto de vista, serão o não haver esta aposta será condicionador da prosperidade de todo este território. Há aqui dois aspectos que em Loures também são de vez em quando falados, que é a questão das redes sem fios no município e a videovigilância. Tem havido alguma polémica. Bem, a rede sem fios acho que é consensual que cada vez mais deveríamos ter acesso a rede sem fios. Agora, na parte da videovigilância, o engenheiro tem, em algumas intervenções, salientado que a videovigilância, em termos da tal modernidade, da tal cidade inteligente, é importante noutros aspectos que até permitem, digamos, aumentar a tal produtividade e a tal acesso a determinadas informações. Do outro lado, uma questão ideológica, há a questão da privacidade. Como é que o engenheiro defende essa situação? Em que medida é que essa situação da videovigilância pode encaixar no modelo que apresenta para as cidades inteligentes? Bom, eu começava para as redes sem fios, porque de facto as redes sem fios é uma proposta do PSD e da JST, que temos insistido muito, e finalmente parece que a batalha está ganha. Parece que vamos ter redes sem fios, pelo menos nos espaços, ao que julgo saber, com um projeto que não sei se de âmbito comunitário ou de âmbito nacional, mas mesmo de âmbito nacional com fundos comunitários. Eu suponho que é no âmbito do Programa Portugal 2020. Mas, mesmo aí, eu não sei se os serviços municipais estão passivamente, porque começa a ser difícil de defender a não implementação de redes sem fios nos locais, pelo menos mais frequentados do concelho de Loures, porque começa a ser, no fundo, uma prática generalizada por todo o país, e para não falar no estrangeiro, mas não sei, sinceramente não sei, se o facto de se estar a fazer um investimento e a criar uma rede sem fios nos locais mais frequentados do concelho de Loures está a ser potenciado. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é, se não nos estamos a limitar a instalar redes sem fios para, no fundo, proporcionar um serviço a quem trabalha ou visita aqueles locais,
Mas se há de facto uma estratégia por trás disso, que é, no fundo, usar informação relativa à utilização dessa rede que possa ser útil para a gestão municipal. Dou-lhe um exemplo, não vou dizer qual é, para não fazer publicidade, já caí no erro há bocado, portanto não vou repeti-lo a segunda vez, mas há uma empresa de telecomunicações que hoje confronta a grande parte dos autarcas, tentando vender-lhes um serviço de caracterização dos visitantes, nomeadamente estrangeiros, que vão ao seu território. Isto quer dizer o quê? Uma empresa que à partida não teria nada a ver com este negócio, percebeu que havia aqui um nicho de mercado e, para além do serviço de telecomunicações, hoje presta um serviço, que é um serviço de tratamento da informação que é recolhida através da utilização da sua rede, da sua infraestrutura tecnológica. E, portanto, o município não deveria ficar passivamente e ficar satisfeito com a implementação da rede sem fios nos locais onde a vai instalar. Devia estar preocupado em definir uma estratégia de utilização dessa informação em benefício da prestação de serviço público a que está obrigado. E não há aí uma questão ideológica? Eventualmente haverá aqui um tabu ideológico. Eventualmente, eu não sei se há, mas a não haver, poderá haver aqui subjacente um tabu ideológico. O tal tratamento da informação que permite saber quantos chineses chegaram no navio cruzeiro mas não ao sabe, Porto de Lisboa. mas não sabe se é o chinês A, se é o chinês B, se é o chinês C. Claro. Para além de ter a vantagem, para além de muitas outras, vamos lá ver, a utilização da infraestrutura não serve só para recolher dados. Pode servir também para fornecer informação a quem está a usar a rede, nomeadamente promoção de produtos locais, nomeadamente promoção de eventos culturais que se realizam no concelho, nomeadamente divulgação deste ou aquele projeto emblemático que se tem em Loures. Ou seja, se alguém se aproxima de Bucelas, mostrar-lhe que há o Museu do Vinho, mostrar-lhe que há uma amostra, que há um evento, é isso? Exatamente. De promoção, no fundo, daquilo que fazemos no concelho e daquilo que temos no concelho para oferecer. E isso é de borla. É marketing gratuito. Mas a tal solução proprietária, como é que saímos disso? Não, tem que haver aqui uma estratégia, não é? A rede tem que ser implementada. Eu espero que a gestão da rede fique ao cuidado do município, não sei se assim será, ou pelo menos que o município tenha capacidade de regular e de ter acesso à informação, ao tráfego que vai passar nessa infraestrutura que é do município, e depois é necessário, no fundo, montar sistemas que tratem esta informação e que permitam, no fundo, estabelecer aqui um canal bidirecional de receber informação dos utilizadores da rede e fazer-lhe o tratamento, assegurando naturalmente o anonimato de cada um deles. Portanto, isso é ponto assente, não é? Que tem que ser assegurado, mas simultaneamente aproveitando o facto de um cidadão estar a usar uma infraestrutura que é do município para promover o município. Relativamente à videovigilância, a videovigilância é de facto um tabu ideológico. E depois tenta-se colar a videovigilância única e exclusivamente a questões de segurança e muitas vezes tentar ligá-la a que ela é implementada para controlar minorias. De facto, do ponto de vista de segurança, é para controlar minorias, porque felizmente não são as maiorias que provocam distúrbios ao nível do concelho. Mas esse é um aspecto que eu acho que hoje, na vida das cidades, todos nós queremos circular à vontade
no centro de Loures. Todos nós queremos circular à vontade no território afeto ao concelho de Loures. E, portanto, se nos sentirmos mais seguros, se o facto de existir videovigilância nos conferir alguma tranquilidade, é mais aprazível circular nesses territórios, ir ao café, ir ao comércio existente. Portanto, eu diria que é de facto um tabu ideológico que eu tenho alguma dificuldade em entender. E já lhe explico porque é que tenho alguma dificuldade em entender. Mas, acima de tudo, deixe-me que lhe diga que a videovigilância pode ter uma utilidade muito maior do que aquela que é importante, mas que não é, mas que diria que é uma utilidade residual, que é o assegurar a segurança dos territórios. Inclusivamente na gestão de recursos humanos e afetação de recursos municipais em tempo real. Porque a videovigilância, inclusivamente ao nível da eficiência energética. Porque é que eu hei de ter a iluminação pública numa rua do Infantado às 3 da manhã, no máximo, se não estão lá pessoas a circular? É evidente que, se por alguma razão as pessoas vêm de uma festa e às 3 da manhã chega 3 ou 4 carros que vêm de uma festa ao Infantado, é desagradável aquilo estar à média luz que fusco, não é? Mas se eu tiver lá um sistema que nessa altura permita elevar o nível de luminosidade na rua, tenho um problema resolvido. Com poupanças, há exemplos de poupanças na ordem dos 20, 30, 40%. Este é um exemplo em que a videovigilância pode ser utilizada para prestar um serviço público de qualidade com custos muito mais reduzidos. Mas dou-lhe outro exemplo. Há um evento no Parque da Cidade que não está programado e que atrai para o Parque da Cidade um conjunto de jovens que fazem ali umas brincadeiras à noite. E como nós já sabemos que os jovens, por natureza, são irreverentes, o que é que vai acontecer? Vão ficar uns copos de cerveja, umas latas, espalhadas pelo chão. Se eu tiver videovigilância, eu consigo perceber que no dia útil, imediatamente seguinte, tenho que reforçar a equipe de limpeza naquela zona. E faço uma alocação de recursos automática. Mas tem que haver essa capacidade para alocar esses recursos, não é? Não, se eu tiver o sistema de informação que faz a gestão de recursos humanos interligado com a videovigilância, o sistema que faz esta interligação automaticamente desloca recursos de uma zona que naquele dia poderá ficar um bocadinho mais prejudicada em termos de limpeza urbana, mas para aquela que de facto naquele dia é prioritária e que é preciso reforçar os meios. Mas esse automatismo e essa eficiência não serão a causa porque se não implementa essas soluções? Não, quer dizer, eu não quero acreditar que seja. Não é? Eu acho que há aqui um tabu ideológico relativamente à preservação da identidade, está-me aqui a faltar o termo, da identidade das pessoas, de saber, de não haver um sistema onde fica informação relativamente a como é que as pessoas andam, como é que as pessoas circulam. Mas isso é um mito hoje em dia. Isso é um mito. O senhor tem telemóvel, está ligado. A sua operadora sabe onde o senhor está neste momento, num raio relativamente apertado. A minha operadora e não só. A sua operadora e não só. Mas a sua operadora é o mais direto. Não é? Sim. Eu tenho telemóvel ligado, portanto, neste momento, se quiserem saber onde é que eu estou, se a Polícia Judiciária, neste momento, quiser saber onde é que está o João Calado, sabe isso com a maior das facilidades. Não é? Quando nós estamos a falar de mitos que temos que desmistificar, eles são sinais dos tempos, é o século XXI. Nós ou acompanhamos a evolução tecnológica ou não acompanhamos. Podemos querer ficar na idade das pedras a comunicar por fumo. Não é? Mas a questão não será do mesmo índole daquela em que são pedidos os circuitos do CIMAR e essa informação não é disponibilizada. Ou seja, esse automatismo
essa inteligência que se deveria de acrescentar aos procedimentos e ao funcionamento do município não vai pôr em causa exatamente isso, que é a recusa em disponibilizar determinada informação, como é o caso dos circuitos do Shimano. Mas isso é um erro. Isso é um erro estratégico. Pois. Isso é um erro estratégico. Há exemplos no país e para o mundo fora de que a estratégia hoje ganhadora é a disponibilização de informação. Hoje o paradigma são dados abertos. É open data. E, portanto, o que o município tem que fazer é disponibilizar a informação que é produzida pelos seus sistemas de informação, abrir as suas infraestruturas, tornando-as um laboratório vivo e proporcionar, quer à academia, quer às empresas, as suas infraestruturas para desenvolvimento, para testar e desenvolver protótipos, conduzam a novos produtos com valor acrescentado e que proporcionem novos serviços inovadores. Porque o município só tem a ganhar com isto. Pois. Fixa Talvez talento, ainda não tenha percebido fixa o que é que talento, atrai talento, consegue estar na crista da onda das soluções tecnológicas, cria competências internas nos seus técnicos, controla a implementação da infraestrutura e consegue fazê-lo a custos muito mais reduzidos. Se começar a comprar soluções para resolver este e aquele problema, de uma forma mais ou menos anárquica, com cadernos de encargos vagos, vai comprar aquilo que o mercado tem para fornecer, o mercado não se vai adaptar a eventuais exigências que existam específicas para o território que temos em Loures e para as problemáticas que temos em Loures, vai comprar aquilo que o mercado estiver para vender e eventualmente respondendo menos bem às necessidades que temos em Loures, mas mais grave do que isso, é que vai hipotecar o futuro do município do ponto de vista dos custos de exploração que essas infraestruturas vão ter também num futuro relativamente próximo. Portanto, eu diria que é urge que o município olhe para esta problemática de uma forma muito proativa, com algumas cautelas, porque corremos o risco de não fazer nada e hipotecar a prosperidade do território, mas também corremos o risco de iniciarmos um processo de investimento em tecnologia que depois hipoteca os serviços municipais que não têm capacidade financeira de sustentar a infraestrutura que é implementada. E, portanto, eu diria que há aqui alguma cautela que é preciso ter, de facto. Uma palavra, esta cidade inteligente aumenta sobretudo a transparência da informação. Isso sem dúvida. E aumenta a transparência e não só. Aumenta a transparência e aumenta a capacidade do município de interagir com os serviços municipais e dar o seu contributo para a gestão municipal. Que eu acho que é salutar e é saudável e acho que os decisores políticos esta devia ser uma preocupação. Porque, como também dizes, o povo, duas cabeças pensam melhor que uma. Portanto, se conseguirmos ouvir, nomeadamente, a sensibilidade para quem estamos a trabalhar, as decisões que iremos tomar serão mais acertadas, seguramente. Portanto, isso é evidente que a automatização do processo e a automatização da interface no relacionamento com o cidadão melhora a prestação de serviço público, aumenta a transparência, aumenta a capacidade do cidadão de intervir na gestão autárquica e de dar o seu contributo, e acho que o município só tem a ganhar com isso. Para além de poder aumentar, no fundo, a eficiência dos recursos existentes e facilitar a sua gestão até. Primeiro, que se houver aqui uma aposta de facto no atendimento digital e se houver de facto aqui uma estratégia de transformação digital do município de Loures, vamos seguramente retirar muitos cidadãos dos serviços de atendimento presencial. E vamos libertar recursos, vamos libertar espaços. Mas, acima de tudo, podemos também, em tempo real, alocar recursos aos serviços que estão com mais carga de trabalho. Um exemplo, por exemplo, o urbanismo. Por alguma razão, no Departamento de Urbanismo começam a entrar um conjunto de projetos, de pedidos de licenciamento, anormal,
para o dimensionamento que o serviço tem e a capacidade de resposta que o serviço tem. Das duas, uma. Ou há um reforço dos recursos humanos que lá existem, ou vai haver um atraso na resposta do serviço. O dia só tem 24 horas para todos nós, portanto isto é inevitável. Se eu tiver um sistema que tenha a capacidade de, em tempo real, se aperceber que isto está a acontecer, em tempo real pode dar indicação a quem tem a responsabilidade de gerir aquele departamento que há uma necessidade emergente de alocar mais recursos para não degradar a capacidade de resposta do serviço. De uma forma automática. E depois o dirigente decide se aloca ou não aloca, se consegue alocar ou se não consegue alocar. Mas, por exemplo, até pode... Imagine que isto acontece em meados de julho e que se aproxima o mês de agosto, que é um mês, tendencialmente, um mês de férias. Esta informação é da maior relevância para, eventualmente, negociar com os técnicos da Câmara, eventualmente, a possibilidade de atrasarem as férias 15 dias. E, em vez de protelarmos a resposta ao cidadão 2 ou 3 meses, se calhar conseguimos antecipá-la e dar a resposta no tempo que, de facto, é expectável que ela seja dada. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que o cidadão que interage com o serviço público com esta eficácia fica agradado e faz o marketing do Conselho. Ali em Loures, meti lá um processo de licenciamento, os fulanos deram uma resposta em 3 semanas. Mas também era importante o cidadão saber em que ponto é que está o processo. Esse é outro aspecto. Não é? Em que ponto está o meu processo? Esse é outro aspecto. Quem é o responsável, em que departamento não, é que está o processo? Acompanhar a evolução da apreciação do processo. Fazer o seguimento do processo. Esse é um outro aspecto que é determinante e que vai ser uma exigência. O cidadão vai ficar cada vez mais exigente quando começar a perceber que este serviço é prestado em determinados municípios e noutros não é. Porque é que... E vai fazer opções. É inevitável. E as empresas também. Como as empresas hoje, como eu dizia há pouco, as empresas hoje optam por Oeiras e não optam por Loures, não é por acaso, seguramente. E o cidadão, o investidor, vai acontecer a mesma coisa. O cidadão que tem um relacionamento mais fácil num município do que no outro, naturalmente que vai optar por tentar fazer a sua vida naquele onde a sua qualidade de vida pode ser melhor, onde a vida lhe é facilitada. Já agora deixa-me só referir outro exemplo, que me ocorreu agora. Porque nós falamos está na agenda política, a questão da mobilidade, os espaços sociais que baixaram de preço, e havia uma expectativa de que agora baixamos os espaços sociais. Aliás, como o nosso Presidente, o Dr. Bernardo Soares, disse numa entrevista, de Lousa a Lisboa o passo social custa 130 euros. E, portanto, isto agora com um passo social de 30 euros, de 40 euros, isto vai facilitar a vida de quem vive em Lousa. Eu, por acaso, gostava de saber quantos residentes na freguesia de Lousa é que, pelo facto do passo social ter baixo o seu valor, começaram a utilizar o transporte público. Gostava de saber? Lá está mais um dado que devia ser público, não é? Exatamente. Esse tratamento. Não, eu gostava de saber, mas não me enganarei muito, que o número, relativamente ao número de residentes em Lousa, deve ser residual. E deve ser residual por uma razão muito simples. É porque há um conjunto de abordagens que deviam ter sido seguidas a par da redução do preço dos espaços sociais e que não foram. E coisas relativamente simples. Há no Conselho de Loures uma aplicação em que eu coloco o ponto A e o ponto B e me otimizo o trajeto e os horários para eu me deslocar o mais rápido possível do ponto A para o ponto B. Lá. Porquê é que continuamos a exigir ao cidadão um passo social? Um cartão? Hoje em dia, o cartão podia haver, mas se houvesse uma estratégia de haver uma aplicação no telemóvel em que eu carrego 40 euros, quando chego ao autocarro, passa a aplicação
e vai-me descarregando os 40 euros. E no período de um mês, eu a partir dos 40 euros não pago mais nada, ando de borla. Eu tenho o cartão para quê? Tenho máquinas a vender cartões e a carregar cartões com custos de manutenção para quê? Se esta estratégia tivesse sido seguida, por um lado, a vida do cidadão ficava facilitada e havia aqui um incentivo à utilização de transporte público. Por outro lado, os custos de exploração desta infraestrutura baixavam e compensavam, no fundo, o custo adicional que a administração pública, que o Estado teve que suportar na redução do valor dos espaços sociais. Mas não, reduziu-se os espaços sociais e ficou-se na expectativa de que as pessoas iam todas andar de transporte público. Ainda temos que pensar na qualidade desse transporte, mas isso é outra história. Além da qualidade. Mas é muito simples, António Tavares. Eu vivo no Fanqueiro. O trabalho na freguesia de Marvila. Se eu me deslocar às horas de ponta, é relativamente simples. Porque eu vou a pé até ali ao Infantado, com alguma dificuldade, porque não tenho passeios para lá chegar, e portanto tenho que infringir as leis do Código da Estrada para conseguir chegar ao Infantado, mas lá chego ao Infantado, apanho um autocarro direto para o Campo Grande, com um bocado de sorte, à hora de ponta os metros estão a passar com intervalos relativamente curtos, e portanto eu, 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, ponho-me daqui na freguesia de Marvila. Mas isto é só for às horas de ponta. Porque eu que tenho horários irregulares, se não for às horas de ponta, eu demoro 2 horas, na melhor das hipóteses, para me deslocar de Marvila ao Fanqueiro, em Loures. Então acha que eu vou usar o transporte público? Acha que eu vou usar o transporte público para demorar 2 horas de manhã e 2 horas à noite, 4 horas por dia, para fazer este percurso? Com a vantagem ainda que, não sendo na hora de ponta, o carro particular não apanho trânsito. Não apanho trânsito. O carro particular, eu daqui a Marvila, 10 minutos, 1/4 de hora. E portanto, esta é que é a questão. Esta é que de facto é a questão fundamental, que é, eu diria que a redução, ninguém pode dizer, estando de boa fé, que reduzir o valor do passo social não é uma boa medida. Claro que as pessoas ficam agradadas com isto. É uma medida populista. É uma medida populista, porque não é a redução do passo social que leva a que haja um incremento muito significativo na utilização dos transportes públicos. Haverá na terceira idade, acima dos 65 anos. Aí é que de facto se verificou um grande aumento. Porquê? E bem, não é? Porque as pessoas estavam em casa, começaram a ter um passo social que lhes dá para andar desde Setúbal até à Ericeira, e portanto, em vez de estarem em casa, vão dar uma voltinha, nomeadamente estando o tempo agradável como está hoje, vão dar uma voltinha, vão almoçar à Ericeira, vão tomar um café a Setúbal. Isso até lhes faz bem do ponto de vista da própria saúde e eventualmente até terá reflexos nas despesas do Serviço Nacional de Saúde. E portanto é excelente. Agora, a população ativa, o impacto desta medida na utilização do transporte público da população ativa é residual. E vai ser enquanto não houver estratégias efetivamente incentivadoras da utilização do transporte público. Enquanto coisas simples, como eu diria há pouco, uma aplicação em que eu estou em casa e coloco o ponto A e o ponto B e aquilo otimiza-me a hora a que eu devo sair de casa para demorar o menos tempo possível a deslocar-me da A a B e quais são os transportes que vou utilizar. Isto não acontecer é difícil. Ok. Senhor, não sei se ficou algo por dizer. Não, eu reforçaria só que é uma questão que também está na ordem do dia, que é a questão do metro para o Concelho de Loures. E eu diria que o encarar a adoção de tecnologia
na gestão do território afeta ao município de Loures e dos serviços municipais. Seguramente que melhoraria a prosperidade do território, seguramente que atrairia talento para o território, seguramente que teríamos uma dinamização do tecido empresarial e, por consequência, da economia local e o contributo para a nacional, e que isso levaria a que o município de Loures também tivesse mais força para reedificar a vinda do metro até Loures. Ok. Obrigado, engenheiro. Eu é que agradeço o convite e foi um prazer. Outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado.